Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um nessa noite, no estudo da sua palavra. Quero convidar os irmãos então para que abramos as Escrituras na carta aos Hebreus, por favor. Carta aos Hebreus, no capítulo 3. Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3. Não são muitos versículos. Eu lerei o capítulo 3, então, com uma ênfase, que a fé é provada na verdade e ela se demonstra verdadeira ou não na perseverança. Esse é o conceito. A fé, ela é provada, ela é testada na perseverança. E o que é esta perseverança, então? À luz aqui do texto da palavra de Deus. Você já abriu em Hebreus capítulo 3, você já viu aqui os 19 versículos então. Eu vou ler os 19. Mas antes de ler, gostaria muito que você visse o versículo 6 e o versículo 14, porque são repetições. Isso significa que é disso que o capítulo está falando. Claro que pode existir um conjunto de ênfases diferentes desta ênfase, mas aqui no texto parece que não. Parece que é isso mesmo. Essa é a ênfase do capítulo. Os dois versículos, veja o 6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós, se guardarmos firmes até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Agora veja o 14 como é parecido. Só não terá as palavras ousadia e exultação da esperança e terá uma terceira palavra. Mas veja, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até ao fim. Então essa é a mesma construção lá do versículo 6, guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. O conceito então é de guardar firme até o fim alguma coisa. Guardar firme até ao fim as três palavras. A primeira, lá do versículo 6, a ousadia, que nós veremos o que é, a exultação da esperança, que nós veremos o que é, e a confiança do versículo 14. Ok? Com esse entendimento, acompanhe a leitura do capítulo. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel, aquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Bom, se me permitir, vou explicando. Até aqui nós temos uma ideia que Jesus e Moisés e Jesus serão comparados aqui em Hebreus. Você já conhece um pouco de Hebreus? A ideia de Hebreus? A ideia de Hebreus é mostrar a supremacia de Jesus. Em relação a tudo. Em relação a anjos, em relação a alianças antigas, em relação a Moisés. A ênfase da carta aos Hebreus é mostrar a importância da nova aliança na pessoa de Jesus Cristo, na obra de Jesus Cristo. Então, o autor aos Hebreus, ele compara aqui Moisés e Jesus nos primeiros versículos já, mas ele vai fazer uma observação, que tanto Moisés quanto Jesus foram achados fiéis. Então, a fidelidade é uma semelhança entre Moisés e Jesus, mas a honra devida a Moisés e a Jesus são diferentes.
Você verá aqui. Então, mas o versículo 2 diz, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés, né, em toda a casa de Deus. 3. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. E aqui você então começa a perceber a diferença, né? Não sei se caiu. Não caiu. Então, a glória a Jesus, as Escrituras já mostram que é um tipo de glória diferente do que a glória a Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. O versículo 5 até o versículo 6, então, novamente, vai mostrar que Moisés era fiel na casa de Deus, mas numa condição, a condição de servo. E Jesus foi fiel e é fiel na casa de Deus como filho. Então, nessa comparação, a ênfase do autor é mostrar a supremacia de Jesus. O 5. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. 6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Bom, essa palavra aqui então do versículo 6, né? A palavra ousadia é uma expressão interessante, a ideia de uma esperança obstinada, ousada, não uma expectativa de alguma coisa. O termo original aqui sugere uma certeza absoluta, uma confiança aberta e destemida, entusiástica, ao ponto de ser considerada uma audácia, uma esperança segura, um tipo de comportamento definido. É como se fosse uma esperança que não tivesse possibilidade de dar errado. Essa que é a ideia. Então, guardar até ao fim esse tipo de esperança, uma esperança que o autor aos Hebreus chega a dizer que até se parece com jactância. A palavra exultação da esperança é como se fosse uma comemoração antecipada. Imagine uma comemoração antecipada, né? Imagine como comemorar alguma coisa que parece não se ter a certeza do fim. Mas o objetivo aqui da passagem é mostrar que uma fé é provada na perseverança. Uma fé, ela é provada verdadeiramente quando ela passa pelas adversidades. Essa é uma passagem que explica o que Tiago disse. Tiago, o irmão do nosso Senhor, escreveu que nós deveríamos ter grande alegria ao passar por provações, porque as provações, elas confirmariam, elas provariam, as provas, elas demonstrariam a nossa perseverança. Elas contribuiriam para demonstrar que essa pessoa tem fé. As provas, na verdade, configuram o verdadeiro teste da fé. Então, é importante perceber aqui que o autor aos Hebreus, ele está falando de uma fé muito verdadeira e muito intensa, que não é uma fé declaratória. Não é uma expressão. Não é alguém dizendo que tem fé, mas é uma fé que passa pelo teste do tempo. Eu já vou continuar explicando o texto, mas me permitam a ilustração disso. São alguns anos já de pastorado. Eu sou um pastor muito alegre, muito feliz, muito agradecido. Dentre as coisas, algumas alegrias assim são maiores. Nós temos sempre muitas alegrias na nossa caminhada, mas algumas voltam sempre à nossa memória. Uma das grandes alegrias da minha vida
foi ter pastoreado uma igreja que completa neste ano, 2019, 130 anos. É a Igreja Presbiteriana de Guarapuava, no Paraná. E quando eu fui pastoreá-la em 2003, então ela já era uma igreja centenária, claro, mas isso já faz muitos anos, 15 anos atrás. E a história, quando eu fui ler, desde a primeira ata de quando a igreja foi fundada, em 1889, e foi fundada com os seus 70 e poucos membros, em 1889, nós estamos falando do período do Império ainda, estamos falando do período da libertação dos escravos ainda, e talvez inclusive na região, nem todos haviam sido libertos ainda, e talvez inclusive frequentassem a igreja ainda, ou no começo dela. Quando eu fui lendo o que aquela igreja resistiu, porque a pressão da religião dominante, né, da região, as entregas de terras, ainda no período e na prática das sesmarias, ou seja, havia uma relação econômica na religião dominante da época. E quando eu fui ler a história daqueles irmãos que desde o começo professavam a fé em Jesus Cristo, reuniam-se no domingo naquela casinha ali na rua Professora Leonídia, e que com o passar do tempo foram aumentando aquela casinha e com o passar do tempo, inclusive, construíram uma escola no lado da igreja. Irmãos, um dos privilégios é olhar para trás e ver o que é perseverança, o que é resistir nos dias difíceis. Então, quando a gente começa a olhar no hall de membros de uma igreja histórica, a gente encontra ali o nome das famílias. Essa é uma das minhas grandes alegrias. Poder pregar em algumas igrejas, que Deus me deu esse privilégio também, centenárias, na região de Santa Catarina, aqui no interior de São Paulo, como há pouco fui pregar na Igreja Presbiteriana de São Carlos, mais de 140 anos, quase 150 anos, quase a idade da nossa igreja mãe. Agora, acabei de pregar em Araraquara, uma igreja de também 140 anos. Pastorear essa igreja, não 100 e tantos anos, mas bons 57, né? Bons 57 anos. 50 anos de vida significa, entre outras coisas, perseverar. A perseverança traz consigo coisas que são mais eloquentes do que as palavras. Perseverar é andar num caminho e, ao longo deste caminho, encontrar alimento para continuar a caminhada, encontrar o local de descanso quando o cansaço vem, conduzir a família e ajudar os mais novos em meio às dificuldades da caminhada. Tende grande alegria na provação da vossa fé, porque uma vez vossa fé provada, demonstrará do que ela foi feita, da perseverança que sustenta essa fé. Irmãos, quando o autor aos Hebreus conversava com os hebreus, entre todas as coisas que o autor queria falar, era uma advertência. Ele queria dizer, a história nos mostra caminhos bons e caminhos maus. Eu citei aqui caminhos bons, igrejas históricas, mais de 130 anos, firmadas no Evangelho, firmadas na confessionalidade, firmadas na historicidade, na evangelicidade, firmadas na biblicidade. Olha, é admirável. Eu que ainda sou um jovem pastor, admiro-me quando olho para igrejas sustentadas por gente que amou a Jesus, foi amada por Jesus e vive a despeito das lutas,
às vezes até dos erros pessoais, mas se mantém ali, domingo após domingo, pastor após pastor, porque eu estou falando de um contexto de igreja, né? Então, uma igreja de 100 e tantos anos, imagine você, quantos pastores passaram por ela, né? E eu era da igreja de Guarapuava, se não me falha a memória, eu era o 25º, 26º pastor em 100 e poucos anos. Bom, pense você aqui na igreja de Santo Amaro, aqueles que estão nessa igreja já há perto de 50 anos, nós temos gente hoje aqui nessa noite com mais de 50 anos aqui. Então pensa, quantos pastores eles já viram? Quantos ótimos pastores eles já viram aqui nesse púlpito? E também quantos pastores ruins eles já viram? Mas eles permanecem aqui. Permanecem para o Senhor, permanecem para o culto, permanecem para o serviço, permanecem para, na convivência com o Senhor, serem achados dignos. Para onde eles iriam? Para qual outra igreja alguém que já está aqui há 50 anos mudaria? Para onde? Há algum outro lugar? Bom, isso não quer dizer que esta igreja seja melhor do que outra. É muito provável que quem esteja há mais tempo nessa igreja conheça, inclusive, as suas dificuldades, mais do que outros. E conheça, provavelmente, as dificuldades que talvez lhes dessem os motivos para irem embora, para irem para outros lugares, os lugares que não têm os problemas que a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro tem. Sabe o que não os leva a esses outros lugares? Porque em algum momento do tempo eles entenderam que todas as igrejas têm problemas. E que ao substituir, ao trocar, ao mudar, é só num primeiro momento que a nova igreja não tem problemas. Mas logo a gente começa a perceber. Você percebe a sabedoria do tempo? Para que decisões acerca da perseverança sejam colocadas em prática? Então, esses que já estão há 20, há 30, há 40 ou há 50 anos, você nem que queira, você não consegue tirá-los dessa igreja. Você faz uma campanha para expulsar, vamos renovar, só crente novo na igreja. Tenta. Eu digo, é um infortúnio. Nem comece, você não vai conseguir. Diga a eles que essa igreja tem muitos pecados e você não conseguirá expulsá-los. Por quê? Esse é o ponto. Em algum momento eles perceberam que a questão não está relacionada às pessoas. A questão não está relacionada a esta forma ou aquela forma. A questão é a vida que eles têm com Deus. É o que eles querem prestar a Deus. É o que eles querem entregar ao Senhor por aquilo que Deus já fez com eles. Então, em toda a igreja histórica, firmada na palavra, sustentada por limites, que são limites de confessionalidade razoável, você pode ter certeza, tem perseverança ali. E esta é uma perseverança que evidencia fé. Por isso, quando o autor aos Hebreus quer falar com os Hebreus, ele diz, vamos à história, vou lhes contar uma parte muito difícil da nossa caminhada. E aí vem essa passagem agora, essa continuidade aqui é para deixar a gente de cabelo em pé. Veja o que diz o versículo 7, então, né? Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração, e disse, estes sempre erram no coração. Meus irmãos, essa é uma das frases mais duras que eu já li na minha vida.
Essa é uma das frases mais agudas, mais penetrantes. Esta é uma das frases mais vergonhosas, eu acho. Essa é uma das frases para doer, para sentir a dor do que é esta expressão. Veja. Por isso me indignei contra essa geração e disse, foi Deus que disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Deixa eu lhes falar um pouquinho sobre esses versículos, porque eles estão relacionados a algumas passagens do Antigo Testamento. Eu vou citar duas só. Você não precisa abrir, confie no que eu vou lhe falar. Teve um momento em que Moisés havia mandado os espias para fazer um reconhecimento da área de Canaã. Aquela terra prometida, tão falada, o tempo inteiro se falava. Estamos indo para Canaã, estamos indo para Canaã. As crianças foram aprendendo Canaã, Canaã. E todos pensavam Canaã. A palavra Canaã representava para o povo, representava o descanso, representava a paz, representava a subsistência, representava a bondade de Deus, representava o final de uma caminhada cansativa, quente, desgastante. Então Moisés manda os espias para fazer uma abordagem da nova terra e manda os mais experientes, 12, os líderes, os príncipes de cada tribo. Você sabe que Moisés andava com as 12 tribos, os filhos de Israel. E então quando eles voltam, eles trazem uma notícia muito boa, mas uma preocupação muito maior. A notícia boa era unânime, todos diziam, a terra é boa. A terra é boa e os frutos são realmente maravilhosos. Pois bem, só que qual é a grande preocupação? É assim, e quem é que vai vencer as pessoas que estão lá na terra? E como é que nós vamos tomar posse desta terra? As pessoas não vão entregar a terra para nós. Não assim. Bem-vindos, venham, ocupem os nossos pomares. É claro que não. É povo destemido, é povo desenvolvido, é povo treinado na arte da guerra. Então, por maioria absoluta, 10 disseram, é maravilhoso, mas não é para nós. Vamos ficar por aqui mais um tempo. E 2 disseram, não, é para nós sim. Nós só não sabemos como é que a gente vai adquirir essa terra. Mas sim, é para nós. Quando Josué e Calebe se levantam para dizer, vamos, a palavra de Deus é mais importante. Se ela diz que nós temos de ir, então vamos. Deus agirá. Confiemos em Deus. Mas aí o povo não acredita nos 2. E todo o povo, olha, lá nessa passagem que eu estou falando, que é de Números 14, 3 vezes nós temos a expressão, e todos, e todos, e todos começaram a dizer, foi para isso que vivemos até aqui? Para morrer neste lugar? Para gigantes nos destruírem como gafanhotos? Foi para isso que Deus nos trouxe? Levantemos um capitão e voltemos ao Egito, eles disseram. Eles disseram, qual é o problema para voltar ao Egito? É Moisés? A gente apedreja Moisés, gente. A gente apedreja Moisés. Levantamos um líder e voltemos à nossa terra lá no Egito. É melhor ser escravo vivo do que herói morto. No entanto, Deus diz que este povo o tentou, não confiando na sua palavra. A sua palavra não teve valor a despeito do que Deus já havia feito na vida deles. Que era o quê? A libertação da escravidão.
Será que a libertação da escravidão não era suficiente para a fé? Você viu que não. Então, no momento em que veio a prova, vamos ver de que fé este povo é feito, eles foram reprovados. É isso que o texto está dizendo. A história mostra com os erros como é que devem ser os acertos. Por isso essa passagem diz, olha, aquelas pessoas com aquele comportamento provocaram a Deus. Sabe por quê? Porque eles sempre erram no coração. E a causa do erro no coração é não conhecer os caminhos do Senhor. Não conhecer os planos do Senhor. É não contemplar que o Senhor está no caminho, que Ele diz, anda neste caminho. Por isso. Então há uma indignação da parte de Deus aqui, a ponto de, ao final, Deus falar, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Veja a outra ideia, do versículo 12 para frente. A primeira ideia, até aqui, que eu quero deixar assim muito claro, é que a causa do erro no coração é não conhecer os caminhos do Senhor. Mas tem uma outra coisa ainda. Tem uma consequência de não conhecer os caminhos do Senhor. Não conhecer a sua palavra. Não compreender a sua voz. Não ter o Senhor como o bom pastor. Não se agradar das suas instruções. Não ter as suas instruções como o conselho maior, como o conselho primeiro. Não ter nas palavras do Senhor o alimento da subsistência necessária. Vocês vão perceber qual é essa consequência. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. E aí vem o versículo 14 de novo. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Irmãos, a consequência de não conhecer os caminhos do Senhor é o afastamento do Deus vivo. A consequência de não conhecer os caminhos do Senhor é o afastamento da presença de Deus. Quando o autor aos Hebreus está colocando Moisés e Jesus em comparação, ele está dizendo mais ou menos, vou tentar parafrasear para tentar explicar isso da maneira mais simples para você. É como se ele dissesse assim, olha, pode ser que o povo do Antigo Testamento não teve condição de ter fé em Moisés, porque duvidou de Moisés. Achou que Moisés não ia dar conta. Achou que Moisés não daria alimento, não os guiaria pelo caminho. Tudo bem, Moisés era servo, Moisés era um homem, Moisés era um tipo de cuidado de Deus. Pode ser que aquele povo endureceu o coração contra as palavras de Moisés, porque o considerou como um servo inclusive falho, como diz aqui nos primeiros versículos. Só que Jesus não é um servo, só que Jesus é o Filho. Só que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Tornou-se sumo sacerdote, ele vai dizer em outra passagem aos Hebreus, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, você não tem mais o direito, hebreus, de fazer o que aquele povo fez. Aquele povo, por conta de não conhecer os caminhos de Deus, afastou-se da sua palavra,
Não percebeu que quando disse não a Moisés, era a Deus que estava dizendo. Só que agora, a consequência de não conhecer os caminhos do Senhor não é só um não que se diz a Deus, é a tua própria salvação que você coloca em jogo. Agora, não é só uma questão de caminho, não é uma questão de se alimentar ou não, de tocar na rocha, porque lá no Salmo 95, quando o reverendo Gabriel leu no começo aqui da nossa liturgia, tem essa mesma passagem aqui dos versículos 7 a 11, mas lá dá um contexto. Lá diz que Deus também foi tentado nas águas de Meribá, quando o povo duvidou da graça de Deus e achou que iria passar sede, iria morrer de sede. Mas quando Deus disse, toca aí nessa rocha, que eu vou fazer sair água dessa rocha, e então Moisés fez aquilo, e a água veio em abundância, depois da água vir, Deus disse, mas eu não estou esquecendo do que vocês me fizeram, da incredulidade. Vocês continuam duvidando no coração. Vocês ainda acham que eu os trouxe para o seu mal. Até quando vocês vão duvidar do beneplácito da minha vontade? Até quando? Até quando vocês vão duvidar lá no fundo dos seus corações acerca de mim? Essa era a questão. Então, por pelo menos 2 vezes, de maneira muito clara, Números 14, no momento que os espias voltam e acontece aquele fato, e Números 20, quando o povo está diante das águas de Meribá. E nestes 2 momentos cruciais, parece que eles têm a mesma ação, o desconhecimento do cuidado do Senhor. E a consequência é o afastamento da vida. É o afastamento, conforme diz aqui no texto mesmo, que a incredulidade provocou, diz no versículo 12. Não tenhais, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. A consequência de não conhecer o caminho do Senhor e não conhecer o caminho do Senhor, a causa do não conhecimento é a incredulidade, o não conhecimento do caminho do Senhor fatalmente resultará num afastamento da vida de Deus, o afastamento do culto ao Senhor, o afastamento do relacionamento com o Senhor. E ainda pode piorar, que é a terceira ideia. O afastamento do Deus vivo leva à rebelião contra, sabe o quê? As promessas de Deus. Veja o que é que a história está ensinando ao povo hebreu, porque essa mensagem é ao povo hebreu, aos primeiros ouvintes, aqueles que foram convertidos ali na pregação dos apóstolos. O afastamento de Deus leva a um tipo de rebelião, mas veja, rebelião contra quê? A rebelião contra aquilo que Deus prometeu que daria. Imaginem vocês uma criança brava contra aquilo que é um presente do seu pai para ela. É isso que o texto continua a falar, do versículo 15 para frente. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Olha, Deus chama de provocação aquele momento. Aí vem o versículo 16 até o versículo 19. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Porque a terceira tese é esta. O afastamento de Deus levará a um tipo de rebelião contra as promessas de Deus. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto?
E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Bom, com estes versículos, então, meus irmãos, eu defino essa última ideia. O afastamento do Deus vivo sempre levará a um tipo de rebelião. Mas entendamos juntos, é uma rebelião contra a bênção de Deus. É uma rebelião contra o plano de Deus. É uma rebelião contra a provisão de Deus. Como num ato louco, alguém diz que salvação não é importante, que provisão de Deus não é tão necessária, que conviver com Deus e ter a sua presença pode ser algo dispensado, sim. Então, notemos, a fé, ela é provada na perseverança. Eles poderiam falar, aqui, os hebreus dessa época, eles poderiam falar, a gente crê em Deus, mas nós teríamos de esperar um pouco para saber. Por isso hoje, no nosso dia a dia, dizer que nós cremos em Deus é importante, mas não é tudo. Depois que a gente tem 15, 20 anos de caminhada, já não são mais as palavras que incendeiam os nossos corações, mas um dia a dia, uma continuidade. É bem verdade que não é só uma questão cronológica, não é só tempo, porque uma coisa eu tenho visto entre aqueles que perseveram. Entre os que perseveram, há um esforço, há um renovar-se, há uma busca pelo hoje, na presença de Deus. Aqueles que perseveram, eles não vivem se engrandecendo pelos seus 50 anos de membros de uma igreja. Eles não vivem afirmando para os outros, olha, me trate de uma maneira diferente, porque eu sou um ancião neste lugar. Não. Eles não dizem, me dê o primeiro lugar, porque eu tenho direito neste lugar. O que eu tenho percebido é que aqueles que perseveram, eles se reinventam no meio da caminhada para serem mais úteis. E eles sofrem muitas vezes com o cansaço, sofrem muitas vezes com a limitação física, sofrem muitas vezes com as outras dificuldades impostas, às vezes pela idade, às vezes por outras circunstâncias, como distância, fragilidade de mobilidade e muitas outras coisas assim. Mas há uma beleza na perseverança, que é o broto de uma flor que surge ali em um caule, e aparentemente se pensaria, daqui brotará vida. Brota-se, porque o Senhor, com a sua graça, vai dando na perseverança o exercício. As raízes sempre terminam em frutos. E todos aqueles que estão enraizados, em algum momento, eles frutificam. Acredite nisso que eu vou dizer. A fé é provada na perseverança. E a fé provada na perseverança frutifica. Deixa eu falar 2 ou 3 coisas e você vai entender. Normalmente, aqueles que estão perseverando ao longo de todo esse tempo, normalmente são as pessoas comedidas nas palavras, atenciosas ao ouvir alguém, prontas a dizer, o que eu posso fazer para ajudar? Estes irmãos são o melhor da igreja. Porque estes irmãos, de tanto eles amarem e serem amados por Jesus, agora eles demonstram isso aos mais novos. Isso é a herança da fé reformada.
A beleza de uma igreja não está na estética. A beleza de uma igreja está no comportamento servil, na forma educada diante de Deus, na moderação das palavras, no temor a Deus para não falar mal do próximo. Está no amor ao Senhor quando um novo chega, quando a gente abre a porta da nossa casa e diz: bem-vindo, senta-te aqui. Ao final do culto teremos café. E depois, conheça-nos mais. Quando nos conhecer, verá que somos uma família. Orávamos por você. Essa é a beleza. Por isso, toda igreja tem que ser anfitriã, tem que ter braços abertos, tem que demonstrar que a sua história não está baseada somente em cronologia, mas está baseada em vida, em dia a dia, está baseada em aprendizado. Não é uma igreja idosa já, mas de coração duro, que o tempo inteiro recalcitra contra os aguilhões, que na primeira prova se espalha, que quando é chamada a testemunhar, está de braços cruzados, que quando é chamada a abrir as portas das casas, não, estão lá as fechaduras, que quando é dito, vamos nos regozijar, o que tem na verdade é uma lista infindável de desejos não atendidos, porque parece que Deus nem é esse Deus que é pregado no púlpito dominicalmente. A perseverança da fé não é só uma questão de anos, é uma questão de novidade de vida, de cântico novo, de alegria na presença do Senhor, de mais riso do que choro, de mais testemunho do que lamento. Porque se não for assim, então Deus não nos ajudou. Então Deus não nos manteve por décadas neste lugar para a sua honra e para a sua glória. Por isso, textos assim nos fazem pensar. Eu quero começar a aplicação primeiro aos mais idosos. Meu irmão, você é essa pessoa que eu falei? Aquele que é alegre e agradecido a Deus pela obra do Senhor que você mesmo fez parte. Que você empenhou sua fidelidade, que você empenhou seus esforços. Você é alegre e agradecido ao Senhor pelo que o Senhor tem feito nesta casa que você ajudou a construir. Seu coração é um coração que louva o Senhor, você cultua o Senhor com gratidão, porque é assim, talvez os mais novinhos, eles ainda não tenham esse motivo, mas você tem. Você sabe o que os mais novos precisam ver? Precisam ver isso no amado irmão, na amada irmã. Porque isso é testemunho, isso fortalece a fé dos mais novos, isso é discipulado. E isso representa nos mais novos a segurança, a garantia de 50 anos empenhados na presença do Senhor. Então, gentilmente, porque o mais novo tem que sempre fazer o pedido assim, aos mais idosos. Gentilmente eu peço aos mais idosos dessa igreja. Sejamos alegres, vivamos a piedade, façamos discipulado com os mais novos. Nos entreguemos numa agenda de cuidar dos mais novos, porque Deus tem trazido por essas portas. Hoje mesmo, Deus trouxe, hoje pela manhã. Não sei se agora à noite temos novos, mas se você que é mais experiente não tem se entregue a isso, me permita essa gentil asseveração. Faça isso. O reverendo Gabriel é líder do nosso discipulado aqui, licenciado Geimar, Lucas Previde, nossos irmãos estão liderando esse trabalho. Nós temos nós temos dezenas de pessoas fazendo o discipulado. Mas eu sinto falta dos mais idosos, daqueles experientes. Pensa nisso. Pensa com carinho nisso. Porque isso mostra perseverança de fé. E a fé a gente precisa deixar que a palavra prove.
Deixa eu falar aqueles que estão num intermediário de tempo, assim, às vezes 5 anos, 6 anos, eu mesmo estou há 7 aqui com os irmãos, né? Aqueles que já chegaram um pouquinho antes de mim, uns 10 anos mais ou menos. Meu irmão, você conhece essa igreja já de frente para trás, de trás para frente, né? Se você está aqui já há aproximadamente 10 anos, imagine quantos sermões você já ouviu. Imagine quantas escolas bíblicas dominicais você já frequentou. Se você está aqui há 10 anos, nós temos 50 domingos com a palavra sendo exposta. Se você vem sempre à igreja, então você joga isso aí para 10 vezes 50 e você tem pelo menos em potencial 500 pregações. Meu irmão, eu posso dizer uma coisa para você. Você é doutor. Você é mais doutor do que um doutor em uma universidade. Com todo respeito aos doutores. Mas é que às vezes um doutor em uma universidade se especializa numa entre vírgulas para ser um doutor de alguma área. Mas você ouviu 500 vezes a exposição da palavra de Deus. Imagine você com pregadores do quilate dos pregadores dessa igreja, excluindo a mim, obviamente. Imagine. Então você vai me perdoar se eu falar que você não tem desculpa, né? Rapaz, não tem não. Vamos colocar esse doutorado para valer? Deixa eu lhe falar. Uma igreja como essa, que é provada na história, que a fé é provada com atividades, com envolvimento, rapaz, tem tanta coisa para fazer. Eu deveria estar lá. Tem tanta coisa para fazer. De evangelismo de rua a evangelismo mensal no hospital, nos hospitais. De discipulado, de cuidado com pessoas, de visitação a enfermos, de cuidado com as pessoas mais novas da igreja que estão chegando. Meu irmão, acredite, com tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, nós temos alguma condição de fazer o melhor. Deixa eu aplicar aos mais novinhos, aqueles que estão chegando agora. Imagine você, um aninho aqui, talvez alguns meses só aqui. Deixa eu fazer uma defesa, a defesa do que Deus tem feito. Porque, segundo a palavra de Deus, eu posso dizer a vocês mais novos que estão chegando aqui. Essa é uma igreja que teve grande preocupação com a glória de Deus. Sempre teve. Qual é a preocupação com a glória de Deus nesse período que nós estamos falando? É que a Bíblia, as Escrituras, sempre foram, eu estou falando isso aos mais novinhos, sempre foram regra de fé e prática nessa casa. Então essa é uma casa que, se porventura algum pregador sair do normal, logo os mais velhos vão perceber. Logo os líderes vão perceber. Dificilmente duraria nesse púlpito uma exposição ou uma pregação que não fosse expositiva, que não fosse limitada pelos cuidados da fé reformada. Uma casa que teve reverendo Augustus como pastor por tantos anos, certamente não deixaria de formar bem os seus pastores. Essa é a garantia que eu estou lhe dando, você que está dando os primeiros passos. Isso não é para a glória pessoal e honra pessoal de ninguém. Isso é para a honra que a honra e a glória sejam dadas a Deus. Porque quem sustenta uma igreja é o Senhor. Então eu quero lhe dizer, você que está dando os primeiros passos nessa casa, palavra você terá. Agora tem uma coisa que não é, e que não há outra forma de expressar, que é, o que é que a palavra provoca em você? A palavra te chama a se envolver com a obra, a palavra te chama a acertar, a palavra te ensina a cuidar com o erro do coração. A palavra sendo exposta aqui, eu continuo falando àqueles que estão dando os primeiros passos na fé. A palavra tem aquecido o seu coração? A palavra que você tem ouvido tem lhe ajudado a cuidar para que o seu coração não determine suas expectativas? Porque se você errar no coração, como era o caso destes aqui, você já viu quais são as consequências.
A causa do erro no coração é o não conhecimento dos caminhos do Senhor. As consequências de não conhecer o caminho do Senhor é o afastamento do Deus vivo. E o afastamento do Deus vivo o colocará em rebelião às promessas de Deus. Ele fará um rebelde contra o amor de Deus. Tudo isso é a palavra que te dá. Então você que está dando os primeiros passos na fé, está aí já com alguns meses, muitos estão fazendo classes de catecúmenos. Nossa classe de catecúmenos tem mais de 30 ou 40 alunos de manhã. Eu quero dizer uma palavra simples, mas extremamente animadora. Quem sabe você seja um dos próximos membros que comemorará 50 anos de Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Um dia, esses irmãos deram os primeiros passos. Talvez hoje você nem saiba do que Deus está fazendo. Quais são os caminhos de Deus para você? Eu vou lhe dizer, creia em Deus. Não duvide de Deus. Não coloque a palavra de Deus em xeque. Não faça isso, como aconteceu aqui no dia da provocação, como o texto diz. Confie em Deus. Cuidado com o erro do coração, mas Jesus é o acerto do coração. Então, se Moisés recebeu esse comportamento do povo, o autor aos Hebreus diz, olha, não vai dar para fazer isso com Jesus. Porque o povo que fez isso com Moisés morreu no deserto. Moisés não conseguiu levar o povo para a terra prometida. Não o levou. Seja pelas questões soberanas de Deus, olha, eu poderia citar vários motivos. Mas o fato é que Moisés não conduziu o povo à terra de Canaã. Só que o Senhor Jesus conduz num resgate inevitável. Então, a Ele não endureça o seu coração. Que Deus dê graça, que Deus ajude de tal maneira que uma igreja como a nossa, que hoje tem 50 e poucos anos de vida, possa um dia ter os 100 anos como estas outras igrejas têm, 140, 150 anos, se o Senhor Jesus Cristo não voltar antes. Eu não acho, verdadeiramente, que a Igreja de Santo Amaro será uma igreja centenária. Mas isso tem a ver com a parousia, com a firme esperança. O Senhor Jesus Cristo volta antes. Mas até esse dia, essa igreja precisa ser achada fiel ao Senhor. Seja pelo exemplo dos mais experientes, seja pela esperança dos mais novos. É nisso que a gente crê. Vamos orar a Deus? Ó Deus, trabalha na história, que se faz conhecido através de atos poderosíssimos. Não sei se há um ato mais poderoso aos nossos olhos do que a conversão de alguém. Uma conversão para ti. Uma conversão que se reflete em culto, em sinceridade, em acerto. Uma conversão que quanto mais se caminha na conversão, mais se chega a Deus. A tua presença, as delícias da tua presença, a graça da tua palavra, o descansar diante daquele que diz, meu filho, minha filha, eu te trouxe para cá. Ah, Santo Deus, mais para ti, mais tempo no Senhor, mais adoração, mais da tua palavra como o alimento necessário e ao mesmo tempo saboroso para todos nós, mais da tua palavra que mexe com o nosso coração, que tira-nos do centro do trono, aparentemente do trono que governa a nossa vida, para reconhecer que o governo, o domínio estão sob os seus ombros. Olhamos para ti, nos alegramos no teu reino.
usufruímos dos teus cuidados, vivemos com uma esperança que só cristão tem, esperando contra as evidências, esperando contra as tendências, lutando contra para nos manter nas culturas mais adversas, como adoradores, como cultuadores, sofrendo, apanhando às vezes, sendo fustigados. Se pudessem, certamente bateriam em cada um de nós com chicotes. Talvez ainda o façam um dia. Dá-nos, Senhor, a condição de sermos achados em perseverança para a Tua glória, para que nos nossos sofrimentos, nas nossas provações, que a nossa fé seja testada, para que evidencie que na perseverança somos encontrados. Obrigado, Senhor, por nos encontrar nas perseveranças pessoais. Obrigado por aqueles que têm lutado, têm sofrido, mas têm se mantido fiéis a Ti. Têm sofrido porque é próprio do cristão passar pelos testes da vida, mas também têm se alegrado, mas também têm dado a glória devida ao Teu nome, mas também têm oferecido a Ti um cântico de gratidão. Têm colocado a cabeça no travesseiro e têm dito, muito obrigado, Senhor. Dá-me uma noite de descanso, porque amanhã será um longo dia, uma semana cheia de atividades. Mas no Senhor nós antecipamos o descanso. Obrigado por Jesus Cristo, este descanso. No nome dele oramos. Amém?